Muita paz, nossos amigos, nossos companheiros e demais interessados nos estudos da doutrina dos espíritos. Mais uma vez voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. E hoje gostaríamos de conversar mais um pouco, a título sugestivo, e respeitando o pensamento das criaturas, porque o Espiritismo respeita as religiões, as igrejas, as seitas, respeita toda a crença religiosa e respeita a maneira de pensar de cada criatura humana. E o Espiritismo não se apresenta como o salvador da humanidade. O Espiritismo não se apresenta como o único caminho da salvação humana. Existem muitos caminhos para Deus, mas o Espiritismo não se apresenta como o único caminho para Deus. Aí seria muita pretensão. O Espiritismo não se apresenta com essa pretensão, não é pretensioso. O Espiritismo ensina que a base da salvação, o único caminho da salvação humana é a prática do bem, a prática da caridade. Qualquer que seja a igreja, qualquer que seja a seita, qualquer que seja a denominação religiosa, mas a base é a prática do bem, a base é a caridade, porque foi essa caridade que a prática do bem que Jesus trouxe ao mundo, que é a virtude do próprio Pai Celestial. É a prática do bem, a prática da caridade. Logo, com base nesse princípio, o Espiritismo não se apresenta como o único caminho para Deus. O único caminho para Deus, como dissemos, apenas para memorizar, é a prática do bem, é a prática da caridade. Esse é o único caminho para Deus. Mesmo que o indivíduo seja materialista, seja ateu, não tem problema. O que o coloca numa posição muito elevada é a prática do bem, a natureza generosa, a natureza bondosa, benevolente. Essa é a prática da caridade, venha de onde vier. Por isso é que o espírito Adolfo Bezerra de Menezes, em suas comunicações, ele chega a dizer que mais vale um ateu, um materialista, que pratica o bem, que pratica a caridade, do que um falso cristão. Eis aí o pensamento de Adolfo Bezerra de Menezes. E então, meus queridos amigos e companheiros, nós hoje vamos estudar um pouco, conversar um pouco sobre a pluralidade dos mundos habitados. A pluralidade dos mundos habitados é um dos fundamentos da ciência espírita, da filosofia espírita, da religião espírita. É um dos fundamentos. Nós sabemos que o primeiro fundamento, apenas para lembrar, o primeiro fundamento do Espiritismo é Deus. O segundo fundamento é o Espírito. O terceiro fundamento é a imortalidade da alma. O quarto fundamento, a manifestação dos Espíritos, que sempre existiu. O quinto fundamento é a reencarnação, a volta do espírito a outros corpos, não é ao mesmo corpo que o cemitério demoliu, a outros corpos
é a reencarnação. O sexto fundamento é a lei de causa e efeito, a de semear e de colher, atrelada à lei do karma, que traz os espíritos de volta para o resgate dos crimes que cometemos nas encarnações passadas. E o sétimo fundamento é a pluralidade dos mundos habitados. E hoje nós tivemos essa ideia ao consultarmos aqui o Evangelho de João, o evangelista, o autor do quarto Evangelho, quando ele diz no capítulo 14, versículo 1 a 3, se referindo a um diálogo, a uma conversa, ou a várias conversas que Jesus realizava com os apóstolos, e ele estava no meio, o próprio João, naquela época, e ele registra em seu Evangelho o texto do próprio Cristo, quando Jesus diz no Evangelho: não se turbe o vosso coração, quer dizer, não se perturbem, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. João, voltamos a repetir, João, capítulo 14, 1 a 3, e João estava presente na assembleia em que Jesus tirava o medo dos apóstolos, tirava o medo dos discípulos, dizendo que eles não se perturbassem, não tivessem medo, que tivessem muita fé nele, Jesus, tivesse fé em Deus e tivesse também muita fé nele, o Cristo, porque ele era o mensageiro de Deus aqui na terra. E ele então diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Que moradas são essas da casa do Pai? São os mundos habitados, as galáxias, que são viveiros de mundos. As galáxias são viveiros de mundo, habitações de espíritos que Deus criou em diversos estágios de evolução. Aí Jesus disse, para dar mais reforço: se assim não fosse, quer dizer, se isto que eu vos digo não é verdade, eu já teria dito a vocês. Quer dizer, Jesus deu um reforço sobre a diversidade de galáxias no universo, a diversidade de mundos, de planetas, com habitações de espíritos em todos os estágios de evolução. Pois eu me vou para vos preparar lugar, e depois que eu tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver também vós estejais. E então, essa referência está em João e se refere aos mundos, diferentes estados da alma na erraticidade. Esse texto de Jesus, essa garantia que Jesus deu aos apóstolos dos mundos habitados, os mundos habitados também são os diferentes estados da alma na erraticidade, quer dizer, no depois da morte. Há os mundos paralelos na eternidade, no universo, os estados, ou seja, os mundos paralelos, os universos paralelos que a ciência hoje está falando, são justamente esses diferentes estados do espírito depois da morte, no mundo espiritual. Fala também, ou se refere essa afirmativa de Jesus, às categorias de mundos habitados, mundos de expiações e de provas, mundos primitivos, mundos regeneradores, que o planeta Terra já iniciou essa fase de mundos regeneradores.
se refere também à destinação. Nós estamos olhando para o relógio, porque ele é materialista. Destinação da terra e causa das misérias terrenas. Mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de prova, como acabamos de dizer. E o progresso dos mundos. Então Jesus aí no Evangelho, ele está se referindo ao universo, que é a casa de Deus. A casa, na casa do meu Pai, há muitas moradas. E hoje nós estamos vendo que a própria ciência está exibindo para o mundo a invasão dos seres extraterrestres, os discos voadores, as máquinas voadoras, mostrando que o planeta Terra sempre foi visitado por seres de outros mundos, por seres de outros planetas. Mesmo porque os mundos são solidários, é o que o Espiritismo explica. Os mundos são solidários e os habitantes dos mundos mais elevados vêm ajudar os habitantes dos mundos inferiores, que a Terra é um dos mundos inferiores da criação. E Allan Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, apenas como referencial para os estudos e para a conferência para os que gostam do estudo, Allan Kardec diz aqui: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas do universo a que Jesus se refere são os mundos que circulam no espaço infinito. As galáxias, as Via-Lácteas, as nebulosas, e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradias correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E Kardec continua no seu raciocínio, na sua explicação: independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito depois da morte, na erraticidade. Quer dizer, os planos invisíveis para onde vão os espíritos, os planos mais elevados, os planos intermediários e os planos menos elevados, que os espíritos chamam de os umbrais, são os planos mais baixos do mundo espiritual. E Kardec reforça: conforme se ache este mais ou menos depurado, quer dizer, conforme se acha o espírito depois da morte, nós se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, quer dizer, dos vícios, dos bens materiais, as moradas dele variarão ao infinito no depois da morte. E variarão ao infinito o meio que ele se encontre nos planos espirituais, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns espíritos desencarnados não se podem afastar da esfera, quer dizer, do mundo onde viveram depois da morte, não pode se afastar do mundo onde viveram aqui, que ainda continuam presos à matéria, presos à família, presos aos bens materiais, presos também no cativeiro dos vícios. Outros se elevam, enquanto existe isso, esses outros espíritos desprendidos da matéria se elevam e percorrem o espaço, e percorrem os mundos, enquanto alguns espíritos culpados pelos crimes que fizeram aqui na Terra erram nas trevas. Os bem-aventurados gozam de resplendente claridade, de luminosidade, e gozam do espetáculo sublime do infinito, porque eles viajam no espaço. Finalmente, enquanto os maus espíritos que viveram aqui na Terra, cometeram todo tipo de crime, atormentado de remorsos e pesar e culpa da própria consciência, muitas vezes insulado no mundo espiritual, sem consolação, desprezado, vendo constantemente suas vítimas daqui da Terra,
separado dos que constituíam o objeto de suas afeições, separado de tudo no mundo espiritual, penalidade sob o guante dos sofrimentos morais, enquanto esses, há espíritos justos que viveram aqui na terra, homens de bem, homens que fizeram o bem e a caridade aqui, independente de sua igreja, independente de religião. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui, gozam as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Esse é o pensamento do Espiritismo. Então, meus prezados amigos e irmãos, Jesus nos deu, ou deu aos apóstolos uma garantia, e deu uma garantia a toda a humanidade. Ele disse, na casa do meu Pai, quer dizer, no universo infinito, há muitas moradias, se referindo aos mundos materiais como os nossos, se referindo aos mundos fluídicos, onde habitam espíritos elevados, e se referindo também aos planos espirituais, do mundo espiritual no depois da morte, para onde vão de acordo com os seus merecimentos, não é de acordo com a fé que tiveram aqui na Terra, nem é de acordo com a religião, nem é de acordo com a crença religiosa que eles tiveram, mas de acordo com os merecimentos. Merecimento esse como decorrência da prática do bem, da prática da caridade, da prática daqueles ensinamentos de Jesus. Não faças aos homens o que não querem que os homens vos façam. Esse é o ensinamento de Jesus, que é um código universal. Não faças ao teu irmão o que não quer que teu irmão te faça. São esses que são escalados, não é? Ou melhor falando, são esses que conquistam no mundo espiritual, no depois da morte, os planos mais elevados do mundo espiritual. Logo, Jesus tem razão. Há muitas moradas no universo, moradas físicas, como a Terra, e outros mundos habitados, e moradas fluídicas, moradas celestiais. E então, meus prezados amigos, o tema de hoje em nosso programa, que é o dia 2 de novembro de 2020, é: há muitas moradas na casa do meu Pai. Muita paz para todos e até a nova oportunidade do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.